Seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre metodologias de projetos. Sou o professor mestre Luciano Pimenta Valadares e vou estar aqui com vocês falando sobre essa disciplina e hoje tratando sobre o modelo PMBOK, PMI, sobre metodologia de projetos. Bom, o que traz então o modelo PMBOK, PMI? Bom, quando a gente começa a falar disso, a primeira coisa que vem é o termo de abertura. O termo de abertura, é a fase inicial do projeto. É nessa fase que se define o gerente de projetos, conhece-se as expectativas do patrocinador e das demais partes envolvidas, tem-se ciência do escopo, bem como de suas premissas e restrições. Todas essas informações são reunidas em um documento chamado Termo de Abertura do Projeto. Bom, o PMBOK propõe dois processos de iniciação. Ele propõe que o primeiro é o desenvolver o termo de abertura, também chamado de Project Charter, ou identificar as partes interessadas também nesse projeto, ou não, e identificar. Muito bem, objetivos interligados então do termo de abertura do projeto. Então, a gente tem aí vários objetivos que são interligados, como você pode ver aí na imagem, onde a gente vai tratar de tudo o que se aplica e que a gente vai poder falar um pouco mais aqui ao longo do caminho. Muito bem. Principais itens a serem incluídos, então, no termo de abertura do projeto. A gente tem que ter o nome do projeto, óbvio, a gente tem que nomear de alguma forma esse projeto. A gente tem que ter o gerente do projeto, ou seja, quem é o responsável desse projeto. Temos que ter a descrição, que é contextualizar de forma resumida o ambiente do projeto. Temos que ter ainda a justificativa. Por que fazer esse projeto? Qual a razão dele existir? Para quê? Qual o objetivo da gente gastar tempo, recursos num projeto como esse? Depois a gente tem as metas. Já que a gente já justificou, já tem nome, já tem dono do projeto, que é o gerente aí, dono no sentido de responsabilidade. Quais as metas? O que se pretende atingir quando esse projeto terminar? Quais são os critérios que vamos usar para poder avaliar esse projeto? Se ele está bacana, se ele não está, se ele está contente, se não está, para atender as expectativas aí dos interessados do projeto. E falando em expectativas, as expectativas vêm dos stakeholders, que devem ser mapeados. Stakeholders, como você sabe, são as partes interessadas, todos aqueles que influenciam ou são influenciados por esse projeto. Depois a gente tem umas premissas, como principais itens aí desse projeto, que são suposições, são as suposições que são consideradas reais para realizar o planejamento, ou seja, o que já existe, o que a gente pode avaliar. Exemplo, vamos fazer um viaduto numa rodovia, então tem uma premissa, que é o quê? Temos um tráfego nessa rodovia que não pode ser interrompido. Então, como é que a gente vai fazer? Então, sempre devem ser validados com os envolvidos e documentados para que fique claro que sem a comprovação dessas não poderão ser alcançadas as expectativas do projeto. Outra coisa que existe também, lá como um dos itens principais do termo de abertura, é as restrições. São os fatores que vão limitar as opções da equipe de gerenciamento de projetos. Ou seja, olha, temos restrição de tempo, temos uma restrição de recursos, restrição de mão de obra, restrição de tempo que eu falo, clima mesmo, se chover não posso dar andamento, isso a gente está falando de execução já, do projeto. Tudo isso são restrições que acontecem o tempo todo nos projetos, sejam eles nas empresas, até na nossa vida pessoal também, Outra coisa é a ordem de grandeza de investimento e prazo. Ideia de valor que servirá de base para a tomada de decisão e para a fase de planejamento. Serve como comprometimento dos patrocinadores, aqueles que estão colocando dinheiro, de que recursos financeiros destinados ao projeto serão mantidos até a sua conclusão. Temos que analisar também quais são os riscos desse projeto. É muito importante analisar os riscos. Temos riscos, quando é um risco interno do projeto, ele ainda é controlável. O problema é quando o risco externo,
o nosso projeto depende da política econômica, depende das leis, depende de uma série de fatores que a gente tem que avaliar todos esses riscos para ver se o projeto realmente vale a pena ser colocado à prova, se vale a pena ser iniciado, né? Lembrando que após iniciado o projeto e parar no meio, tudo se torna prejuízo, ok? Coisa são os stakeholders, como a gente já tinha falado lá no início da aula. São as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse no resultado do projeto. Logo, exercem influência ou são influenciados, como eu falei. Então, eles participam da aprovação, do termo de abertura. Todo projeto que vai ter, vamos pegar um projeto aí, igual eu falei, de um viaduto na rodovia, ela passa por uma, como é que eu posso dizer, uma validação da população, né? O governo chama a população para ir lá discutir o projeto e tudo mais. Quase ninguém vai, só reclama, mas existe aí, então, essas audiências públicas que a gente chama, quando a gente está falando, então, de chamar a galera e os stakeholders para saber mais sobre o projeto. Bom, bacana, fizemos o termo de abertura do projeto, agora vamos conhecer um pouco mais, então, das áreas de gerenciamento de projeto. Então, para que um projeto possa ser gerenciado de forma eficiente e eficaz, é necessário considerar que serão atendidas as necessidades das áreas envolvidas. De acordo com o PMBOK, são 10 as áreas principais de conhecimento em gerenciamento de projetos, e aqui estão elas. É o escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas e a integração, que vai fazer com que todas essas áreas trabalhem juntas. Então, por menor que seja o projeto, geralmente vão ter todas essas áreas envolvidas, e é importante que a gente conheça cada uma delas, até quando a gente for pensar nos nossos projetos pessoais, aí, não só profissionais. Bom, processos das áreas de conhecimento no gerenciamento do projeto, então. Então eu trago aqui, né, primeiro, a área de conhecimento, a descrição e que atividades dos processos estão envolvidos. Então, quando a gente começa aí pelo escopo, a gente tem a descrição, né, que ele vai envolver os processos necessários para assegurar que o projeto inclua somente as atividades essenciais, a fim de que sejam finalizados com sucesso. Escopo é interessantíssimo, por quê? A partir do momento que você fez o projeto, construa ou faça somente aquilo. Tem que ter uma gerência só para isso, tá? A área de conhecimento também vocês podem encontrar como uma das gerências do projeto. Por quê? Porque a gente vai, além da execução, vai colocando aditivo, ou seja, colocando mais coisa, que às vezes não fica legal, e aí você não acaba nunca esse projeto. E aí, as atividades desse projeto são coletar os requisitos, definir o escopo, criar a estrutura analítica do projeto, verificar o escopo e controlar o escopo. Temos aí a outra, que é o tempo, processos necessários para assegurar que a conclusão do projeto dentro do prazo previsto. E aí a gente tem que definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos dessas atividades, estimar a duração de cada uma delas, até porque cada atividade vai dar, juntas, darão o tempo total do projeto, desenvolver o cronograma e controlar esse cronograma para que ele aconteça da forma que está lá posto. A nossa outra área são a área de custo, processos necessários para realizar o término do projeto no prazo definido. Então vai estar lá dentro estimar esses custos, determinar o orçamento a partir dos custos e controlar esses custos para não estourar. O outro aí são a gerência de qualidade, processos necessários para que as políticas de qualidade sejam implantadas e atendam às necessidades do projeto. Então a gente tem que planejar, realizar a garantia e realizar o controle de qualidade nessa área. A outra área importantíssima, recursos humanos. Afinal de contas, empresas são feitas por pessoas para pessoas. Então lá estão os processos necessários para que a organização gerencie a equipe do projeto. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho um quadro que mostra lá o ciclo de vida do projeto. E aí lá dentro os recursos humanos são importantíssimos. E lá nós temos em desenvolver o plano, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar essa equipe do projeto. Uma outra gerência importantíssima é a de comunicação, que garante os processos necessários para assegurar a apropriada e oportuna geração, coleta, divulgação, armazenamento e disposição final das informações do projeto. E aí a gente vai identificar as partes interessadas nessa comunicação,
planejar quais comunicações serão passadas, distribuir, gerenciar as expectativas das partes interessadas e reportar o desempenho do projeto. Principalmente quando é obra pública, né, sempre tem lá um quadro lá mostrando algumas informações, aquela que a gente quase não lê, só lê o valor do projeto, né? Muito bem, temos também aí a questão dos riscos, que são os processos relacionados à identificação, à análise das respostas, ao monitoramento e ao controle, a riscos do projeto. E aí nós temos que planejar o gerenciamento desses riscos, identificar quais são os riscos, podem ser internos ou externos, realizar análise quantitativa e qualitativa desses riscos, planejar as respostas e monitorar e controlar. Ou seja, esse planejar as respostas é aquele plano de contingência que você vai ter em caso de alguma coisa acontecer. O outro aí é a área de conhecimento, de aquisições, que descreve os processos para aquisição de produtos e serviços fora da organização executora do projeto. E aí nós vamos planejar, conduzir, administrar e encerrar as aquisições. Chega uma hora que você fala, agora foi a última compra que eu fiz para esse projeto, para ele ser concluído. A gente tem que saber que hora que é essa também. O outro aí, integração, que é o que vai trazer todas as partes para o mesmo jogo, ou seja, que vai conduzir todo mundo para o mesmo caminho. E aí vão descrever os processos necessários para assegurar que vários elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. Desenvolver o termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento, orientar e gerenciar a execução, monitorar e controlar o trabalho, realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o projeto ou a fase. E uma outra aí que você deve estar se perguntando, mas cadê a última? A última são as partes interessadas, que lá a gente vai descrever os processos que devem favorecer o engajamento das partes interessadas, bem como priorizá-las de acordo com os requisitos do projeto. Então, lá dentro, as atividades serão identificar quais são essas partes interessadas, planejar o gerenciamento dessas partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e realizar o controle desse engajamento das partes interessadas dentro do projeto. Então, esses aí são os processos, né, as 10 áreas aí principais que o modelo PMBOK de metodologia de projetos traz para a gente poder estar executando o nosso projeto a contento. Bom, falei com vocês que ia mostrar ainda hoje o ciclo de vida do projeto. Então, a gente tem que, para que se tenha uma boa visão do projeto, é importante entender o seu ciclo de vida, conectando o início ao final, como você pode verificar na figura a seguir. Então, essa figura traz para a gente aí logo no início, deixa eu pegar aqui o meu apontador laser aí, que fica mais legal da gente poder estar mostrando. Então, a gente tem aqui ó, o início do projeto. No início do projeto, então, a gente tem as saídas do gerenciamento do projeto e termina com o termo de abertura do projeto. Esse termo de abertura, ele serve para o início da organização e preparação desse projeto. E aí, ele vai terminar, a entrega dele ao plano de gerenciamento do projeto. Observe aqui, que a gente tem aqui ó, né, o nível de custos e pessoal. Então, a gente começa com um nível baixo de custo, de pessoas, e vai aumentando até chegar no ápice, que é a execução do trabalho, que vai se dar a partir do plano de gerenciamento do projeto. É onde a gente geralmente vai gastar mais recursos, tanto de pessoas quanto de dinheiro, vamos pôr assim, né, gente? Faz parte. E aí a gente vai ter as entregas, né, aceitas do projeto. É isso mesmo, tá, beleza, pode entregar. E aí a gente começa o encerramento do projeto, onde vocês veem que custo e pessoal cai vertiginosamente. E aí, terminou, tá tudo ok, faz o arquivamento dos documentos do projeto. Professor, para que a gente vai arquivar? Lições aprendidas. Foi tudo legal? Foi tudo legal? Guarda para no próximo você já ter uma base. Se deu coisas ruins, anote tudo para no próximo projeto você já serve de consulta e com isso você já vai saber o que deu errado para não repetir os erros. Bom, e qual é então esse impacto do tempo decorrido nas variáveis do projeto, professor? Bom, a gente tem aí essa outra figura que ela traz aí o grau, né, de engajamento baixo ou alto e o tempo do projeto. Então, quando ela fala assim, ó, custo das mudanças, que é essa linha aqui, lá
do projeto, fazer qualquer mudança no papel é muito barato, né, gente? A gente gasta tempo, mas é barato. E é nesse momento que a influência das partes interessadas, os riscos e as incertezas são muito altos. Mas com o decorrer do projeto, essas influências que a gente tem, elas tendem a ir diminuindo, porque o projeto já está avançando. E caso elas influenciem ao ponto de ter que mudar alguma coisa, olha só para onde vai o custo de cada mudança. Imagina, você está construindo uma casa, eu queria uma casa de 5 cômodos, mas acabou o dinheiro, e agora eu tenho que pegar, eu quero uma de 3, mas já construí mais 2. Vai quebrar tudo? Como é que isso funciona? Então a gente tem que ter aí um total controle. Bom, outra coisa são as 5 fases que o PMBOK traz a respeito do projeto. Então o ciclo de vida de cada projeto dependerá da sua natureza e características. Projetos que o ciclo de vida dele vai levar 20 anos e outros vão levar 20 meses ou 20 dias. No entanto, existem algumas fases que são comuns em quase todos os tipos de projeto. Então, as 5 fases propostas que podem ser aplicadas no seu projeto são a iniciação, temos que começar em algum lugar esse projeto. Temos o planejamento, né? A partir da iniciação do que eu quero fazer, eu vou planejar todas as minhas atividades, isso serve para a vida pessoal, tá? Depois a gente tem aí a execução do que foi planejado. Sempre gaste mais tempo no seu planejamento do que na execução. Sempre vai ser melhor e muito mais barato. Depois a gente tem o monitoramento e controle que ocorre muitas vezes junto da execução, porque a partir do momento que você começou a executar, você tem que monitorar e controlar para que o planejado saia e que a execução saia conforme o planejado. E no final, como todo projeto, a gente tem o encerramento. Então, no encerramento é onde você vai aceitar tudo, vai falar que ficou bacana ou não, mas vai fechar aquele projeto. Bom, eu espero que você esteja gostando das aulas. É um assunto muito interessante falar sobre metodologia de projeto, porque é aplicado na indústria, na oficina automotiva, na sua vida pessoal. Siga esses passos para que você possa alcançar o sucesso. Fica aqui o meu até logo. Tchau, tchau.